Olá, tudo bem com você? Quero trazer para você uma reflexão em um texto que se encontra na Epístola de Tiago, no capítulo 4, no versículo 8 ao 10. Vamos ler. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Para entender o pano de fundo histórico que motivou Tiago a escrever essa perícope, é importante considerar o contexto geral da carta e os desafios enfrentados pelas comunidades cristãs judaicas existentes no século I. A carta de Tiago é tradicionalmente atribuída a Tiago, o irmão de Jesus. Isto mesmo, o irmão de Jesus Cristo escreveu essa epístola magnífica. Ele também é conhecido como Tiago Justo. Ele era uma figura de liderança importante na igreja de Jerusalém e tinha fortíssima influência entre os cristãos judeus. Seu público-alvo principal eram cristãos judeus dispersos, fora da Palestina, como ele mesmo escreveu lá no capítulo 1, versículo 1 da sua mesma epístola, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Por volta da metade do primeiro século, nos anos 40 a 60 depois de Cristo, os cristãos judeus enfrentavam pressões culturais e econômicas em meio a uma sociedade greco-romana hostil. Havia desigualdade social dentro das próprias comunidades cristãs e os pobres cristãos sofriam com esse descaso. Conflitos internos e falta de coerência moral, como orgulho, inveja, disputas e dupla moral, professar fé, mas viver de outra forma era bem perceptível. A carta de Tiago, nesse cenário, é um apelo urgente à coerência entre fé e prática, como foco na humildade, arrependimento e pureza de coração. No capítulo 4 de Tiago, ele faz uma advertência contra a amizade com o mundo. Ele começa com uma crítica dura aos conflitos e cobiças dentro da comunidade, revelando que muitos buscam satisfazer desejos pessoais ao invés de viver conforme a vontade de Deus. No capítulo 4, no verso 4, ele chegou a dizer: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Essa seção mostra que os cristãos estavam divididos entre seguir a Deus ou seguir os valores do mundo, como orgulho, ganância e autossuficiência. Os versículos de 8 a 10 revelam o clímax de um chamado ao arrependimento. Os versículos de 8 a 10 são um convite à restauração do relacionamento com Deus. Perceba este apelo em suas entrelinhas, quando ele diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Este apelo é moldado à semelhança dos profetas lá do Antigo Testamento, que chamavam Israel ao arrependimento sincero. Aqui Tiago retoma essa tradição profética,
para confrontar a hipocrisia espiritual de seus líderes e chamá-los a uma transformação interior autêntica. A frase "achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós", do versículo 8 do nosso texto, expressa a promessa de que, ao nos aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Isto é um convite de fé ao arrependimento, é a busca pela sua presença. Essa frase é um chamado para que as pessoas busquem a Deus com sinceridade, demonstrando o desejo de se aproximar dele através da oração, do estudo das Escrituras Sagradas, do serviço ao próximo e ao cumprimento dos mandamentos do Senhor. Ao fazer isso, a promessa é que sentirão a sua presença e o seu amor de maneira mais forte em suas vidas. Em Tiago 4, de 8 a 10, a passagem continua com o conselho de purificar as mãos e o coração, de lamentar os pecados e de buscar a humildade. Essas ações são vistas como passos importantes para se aproximar de Deus e receber seu favor. A mensagem central é que a aproximação de Deus é um processo contínuo. Ele está sempre pronto para nos receber e nos abençoar quando buscamos com sinceridade e humildade a sua presença. A palavra-chave aqui em destaque é aproximar-se. No grego, proserchomai significa aproximar-se, chegar-se, ir mais para perto, com intenção e com muita reverência de buscar a sua presença. Implica movimento voluntário e desejo de comunhão com Deus, especialmente com a pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. No Novo Testamento, essa palavra é usada em um contexto de aproximação do povo de Deus, como descrito lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 16, que diz: chegai-vos, pois, confiadamente ao trono da graça. Significa também aproximação reverente, como está escrito em Hebreus 10, 22, que diz: cheguemos-nos com sincero coração. Ou seja, não é apenas uma ação física, mas uma atitude espiritual de quem deseja comunhão com Deus. Tiago apresenta um processo prático de aproximação espiritual, dividido em várias atitudes que estão bem claras no texto. A primeira atitude: purificai as mãos. Isto diz respeito às nossas práticas, nossas ações, às nossas atitudes. Tiago, ao sugerir purificai as mãos pecadores, ele toma as mãos como uma representação simbólica das nossas atitudes. Mãos sujas representam obras impuras ou pecaminosas. Ele leva isto para um arrependimento prático, onde deve-se deixar atitudes erradas e um pecado consciente. Segundo ponto, uma segunda atitude colocada por Tiago para se aproximar de Deus é limpar o coração. Isto diz respeito às nossas intenções. A frase "e vós de ânimo dobre, limpai o coração". Duplo ânimo, dipsichoi, no grego, está relacionado à mente dividida. Uma mente inconstante, uma mente em estado de vulnerabilidade. Com isso, Tiago está alinhando pensamentos e desejos a Deus, com foco espiritual sincero na nossa disposição mental. A intenção do apelo é gerar fidelidade interior.
começando na mente e no coração. Uma terceira atitude que não deve ser ignorada ao se aproximar de Deus é a contrição, o arrependimento genuíno. Ele disse: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto. Tiago convoca ao quebrantamento, não à leveza ou indiferença diante do pecado. Não é um chamado ao desespero, mas à seriedade espiritual. Ele entende o que é sensibilização ao pecado. O choro, aqui no apelo dele, é porque ele entende a gravidade do pecado de se afastar de Deus. Esse entendimento nos conduzirá ao arrependimento genuíno. Uma quarta atitude para nossa aproximação de Deus diz respeito a uma postura de humildade. Ele disse: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A humildade é a base para se aproximar de Deus. Orgulho nos afasta. Humildade nos atrai a Ele. A promessa Deus exaltará está relacionado a levantar e restaurar. Quem se coloca diante dele com o coração quebrantado, desfrutará do cuidado restaurador de Deus. Tiago está confrontando cristãos que estavam vivendo em conflito, cobiça e amizade com o mundo. Ele os chama ao arrependimento porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É o que está escrito no versículo 6. Esse chamado à aproximação de Deus é parte de uma restauração espiritual. A verdadeira aproximação a Deus não é um ritual externo, mas se refere a um quebrantamento interior e relacional. Exige uma vontade sincera de mudar, um coração humilde e limpo, sensibilidade ao Espírito Santo, confiança de que Deus responderá com graça e exaltação àquele que o busca. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Essa é uma promessa que depende da nossa disposição interior e das nossas atitudes externas que a demonstram. De Natal, Romildo Gurgel.